Hoje regressamos com mais um especial Moto X, uma dupla de filmes, mesmo à nossa medida, para o nosso clássico segmento OG vs Remake. Desta vez, vamos mergulhar no universo viscoso de Toxic Avenger, que nos anos 80 decidiu pegar no conceito de super-herói e mergulhá-lo num bidão de ácido. Literalmente. Mas antes que a coisa fique tóxica de verdade, deixa o teu gosto, subscreve o canal e se alguma coisa correr mal, que não vai, atira-te para o bidão de ácido e toca no sino das notificações. Lembra-te, o Defunto Cósmico também vive no Instagram e no TikTok, ou se preferires ouvir o nosso terror, tipo ASMR do Apocalipse, estamos no Spotify e no Apple Podcasts. E agora sim, prepara-te para o choque. Nos anos 70, Lloyd Kaufman e Michael Hurst criaram a Troma Entertainment, que é uma produtora e distribuidora independente, que eles criaram com um único e simples objetivo: criar os filmes que gostariam de ver. Yeah. No fundo foi isto. Depois de alguns anos a fazer comédias sexuais de baixo orçamento, em 84 eles decidem criar o Toxic Avenger, que criaram aqui um filme de culto, acho eu, não é? Que mistura horror, comédia, sátira social, muito aquela Super-heróis. super-heróis, tudo. Ou seja, foi mesmo engraçado porque eles fazem estas comédias de baixo orçamento durante, principalmente o final da década de 70 e início da década de 80, e depois dão aqui uma guinada completa para fazer Toxic Avenger. Sim, e a partir daqui foi este mais o registro que Sim, eles tomaram. Pá, o orçamento deste filme é cerca de 500 mil dólares. que é surreal pensar. Ok que é 84, Sim, mas mesmo assim. yeah. Hoje 1 milhão é low budget. Sim, sim, sim. E Percebes? são poucos os que têm 1 milhão. Sim, Portanto, sim. Pá, pronto, o filme passa-se na cidade fictícia de Tromaville e segue o Melvin, que é um underdog que é vítima de bullying, é um rapaz tímido, desajeitado. Acabas por sentir alguma pena dele depois de ver que ele trabalha como janitor, como é que é? sim. Zelador Continuo, não é? contínuo, sim, Sim. num ginásio. E tens pena porque ele não sabe muito bem também ter um comportamento com pessoas. Vês que ele é muito isolado, Yeah, que é ele muito. é Porque ele, sociopata. é, Yeah. porque ele vive com a mãe, também não tem muitos amigos. E pronto, pá, depois outra coisa que é toda a gente está à volta dele. Tu consegues ter Sim, é caramba. difícil, porque Yeah. era o que estavas a dizer. Tem tudo o que um nerd tinha nos Yeah. anos 80, ou que era a visão de um nerd nos anos 80, e está rodeado de malta de ginásio. Yeah. Portanto, é literalmente o pior meio Que, possível para ele. sim, que hoje não mudou muito. Não, não, não. As mesmas personalidades. Acho que a cultura nerd mudou, Sim. adaptou-se, vá. Mas os jogos, não é? Yeah. Os feats, de facto, continuam a ser o que eram antigamente. Sim. Pá, e depois há um dia que este bullying e as partidas que ele sofre, há um dia que corre mal e ele então cai num bidão De de, ácido. de ácido. E é aqui que nasce o Toxic Avenger, ou o Toxi, Exatamente. para os amigos. Exatamente. E pronto, é um gajo que usa o seu poder para ajudar, ou a sua nova força Sim. supernatural para ajudar os menos favorecidos. Yeah, é o Robin Hood do ácido. Sim, Sim, este filme, no geral, acho que a sinopse, ou pelo menos a ideia, é muito straightforward. yeah, Como este tipo de filmes costuma ser. sim. E é prova de que, por vezes, menos é mais. Porque criar um filme como o Toxic Avenger em 84, ok? Estamos a falar de uma década que para o terror foi muito subcarregado. Sim, Quase todos os clássicos que a maior parte da malta se lembra de ver ou estão nos anos 80 de facto,
ou foram altamente inspiradas nos anos 80. Sim, Portanto, é pá, e surreal ter saído daqui de alguém independente, neste caso. é isso. E depois é uma cena que é o ser campy, é o ser um B-movie. Yeah. Pá, tem aqui muita coisa em que é suposto ser exagerado, é suposto ser estúpido ou o acting ser mau. É isso que eu ia dizer. Ia falar Percebes? exatamente do acting. Sim. E por isso tens mesmo que ir com esse mindset Yeah. e só divertir-te. Completamente. É a única sugestão que eu Sim, dou. eu lembro quando nós estávamos no Moto X a ver este filme, porque eu não tinha visto nem o original, à data do Moto X, nem o remake, que falaremos mais para a frente. E tu tinhas-me avisado exatamente dessa questão quanto ao original, porque o remake também penso que não tinhas visto à data do Moto X. Não, não, não. Mas a verdade é que é suposto. Porque imagina, Desculpa, o original também só saiu em 2025 nos cinemas. certo, nos cinemas, sim. Mas a realidade é que mesmo o original, a própria sátira não é só feita a nível de guião, é feita mesmo a nível desse exagero que tu falas. Sim. Porque é uma estupidificação daquele tipo de pessoa. Yeah. Neste caso, a cultura ginásio, mas lá está, isto não é cultura ginásio de quem vai ao Solinka, estás a ver? Isto é Sim, sim. aqueles ginásios norte-americanos de malta que pá, Que atira os pesos para o chão. Sim, ok, isso também certamente acontece nos ginásios portugueses, mas o que eu estou a dizer Não é estou a ver a acontecer no Solinka. no Solinka, pois não sei, se calhar nem te permitem fazer isso. Fica, olha, se tu que estiveres a ver antes num Solinka, escreve nos comentários. Se fores o CEO do Solinka, Imagina se ele do Solinka ver o de Ponto Cósmico, realmente era qualquer coisa. Mas sim, este filme é um filme super low budget. Os atores são atores apenas em nome ou em espírito, porque de facto é suposto ser mau. Mau no sentido em que tem que ser exagerado. Que é Sim. para fazer o exagerar da crítica que está a ser feita. Que neste caso é o Toxic Avenger era um miúdo normal, que já era diferente enquanto humano normal. Que quando se transforma num Toxic Avenger, num Toxi, é estranho à sociedade também. Ou seja, ele nunca Sim. teve bem É isso. incluído. Yeah. Percebes? Mas, E então tudo isso funciona, acho eu. mas a cena, pegando outra vez na cena do exagero, tens uma parte em que os bullies, os principais, que é um gajo que eu tenho que fazer uma cena má, Yeah, estás a ver, yeah, e yeah. roubam o carro a uma velhota. Só o ranger dos dentes dele, esse exagero todo, eu fiquei, meu, what the fuck? Eu Quem acho é que se lembraria de fazer uma cena dessas, percebes? mesmo a representação desse bully principal é muito aquela cena de. Porque a fome de mal para ele é como se fosse tipo anfetaminas, uma cena de género. Yeah. Ele estava ali num speed desgraçado Sim. e precisava sempre fazer. E depois o próprio grupo se junta, principalmente porque são dois casais, no fundo. Eu diria que há muitos bullies, mas aqueles dois casais são os principais. Super sexuais, porque não nos podemos esquecer de onde é que vem a distribuidora e mesmo o Kaufman e o Hearst vêm muito desse meio. E portanto temos alguma comédia suja, barata, Sim. mas que resulta porque as personalidades que ele quer transmitir destes bullies Sim, sim. têm que ser este tipo de Yeah. pessoas. São pessoas Sim. rudes e tipo. A ideia é tu ficares como tu disseste, ficares a olhar para aquelas pessoas e pensar. Estás a ver? Yeah. Tipo, e queres ajudar o Toxic, que Sim. é o foco. Pá, e depois a primeira cena em que ele realmente, ou segunda, em que ele realmente ajuda é num banco ou num café. Num café, acho eu. Assim, acho que é a cena do café em que parecem bandidos passam Sim. ao café. E depois ele conhece então a futura namorada, que é invisual. Yeah. E é um toque também. Sim, porque depois ela, deixa-me ver como é que tu és. E eu já estava a pensar, aí vai começar a criticá-lo também. E não aceitou com aquela deformação toda. Epá, e foi incrível. O filme em si divertiu-me imenso. Sim. Porque depois, muito mais no fim, em que ele está a tentar, não, eu estou a tentar ajudar-vos, estou a tentar ajudar as pessoas que mais precisam. Então toda a gente a apoiá-lo e eu estava na sala e pessoal, vamos todos a bater. Sim. Era o único a bater palmas. Eu, como é que eu sou o único? Eu acho que também é fruto da hora que já foi esta sessão. Porque esta Pronto, não, eu fui na onda, estás a ver? Eu estava a sentir aquela cena e eu, epá, vamos para bater palmas.
Eu a pensar que toda a gente se ia juntar e não. Não aconteceu. E eu caí depois num bidão de ácido. Isto é tudo CGI, vocês estão a ver. Pá, o filme na altura recebeu algumas críticas mistas, né? Ainda por cima nos anos 80, Sim. em que o terror ainda não era muito bem recebido. Dizem que era demasiado grotesco para o público. Pá, depois com E o era, tempo. se pensares era verdade. Sim, sim. Depois com o tempo desculpem, é que se tornou um clássico de culto. Pá, e Sim. acho que bem merecido. Completamente, sim. Eu identifico sempre duas cenas favoritas para mim do filme, que é essa relação que ele ganha com a sua namorada, que é invisual, e mesmo quando ele lhe mostra a casa dele, que é uma Sim. casa improvisada, é um barraco no fundo. Pois que ele nem vai para a casa da mãe, com Exatamente. medo Ele tenta que... ir, mas não consegue, ou porque a mãe se assusta, não percebe que é Sim. ele, portanto ele não teve hipótese, ele teve que criar um barraco na rua, no mato, na verdade. E ela vive lá toda feliz porque está com ele. E isso acho que foi incrivelmente bem Sim. feito. E depois, a cena que tu estás a falar, afinal, que ele sai da tenda e tem um tanque, não sei da parte do Sim, tanque sim. também, porque depois a tropa foi atrás dele, porque isto é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, estás a ver? E então tens um tanque gigante em frente a ele, um grupo de pessoas à volta. E é aquele misto de que há pessoas que o querem ajudar, porque ele no fundo é um Robin Hood Sim. dos desfavorecidos, e depois há aquela tropa americana que não, é uma aberração, não sei o Yeah. quê. E esse momento está tão bem construído até lá, e depois o próprio momento está muito bem desenhado, que é o que estás a dizer. Na sala, pronto, as pessoas que não tiveram coragem de bater palmas. Mas eu sei que quem estivesse atento e ainda não estivesse a dormir, dadas as horas, estava ali do género, caraças, ajudem-no. Yeah, Ele fez yeah. tão bem ao mundo. É isso. Então, acho que isso é prova de que o filme está muito bem conseguido, sim. Sim, e pá, e depois de dar-lhe um esfregão como arma é icónico. Sim. Acho que isso. Primeiro, porque ele já era, como nós dissemos no início, contínuo, não é? O janitor, como dizem os americanos. É o círculo perfeito. Este filme faz tanto com tão pouco, é mesmo, é mesmo É engraçado. uma mistura de Frankenstein com um homem de limpeza radioativo. É isso, um homem de limpeza radioativa. Que até se calhar é a tradução portuguesa. The Toxic Avenger is coming to your town. The Toxic Avenger. He's a different kind of hero. The good citizens love him. E avançamos então quase 4 décadas Yeah. e em 2025 o realizador Macon Blair pega então no nosso super-herói tóxico favorito e junta um elenco de luxo. Sim. O filme estreou em 2023 em vários festivais, mas por causa das mesmas críticas do original, era demasiado grotesco, agressivo, então teve alguns problemas em ganhar o lançamento comercial. Sim. Teve 2 anos Depois- a marinar no fundo. Foi isso. Depois a Cineverse é que decidiu lançar então a versão final unrated Yeah. e pronto, o resto é O história. resto é claro, exatamente. Este remake é muito engraçado, porque este remake é um remake dos bem conseguidos, eu acho, mas não vai bater, acho eu, o mediatismo do primeiro, porque o primeiro tornou-se um filme de culto, como tu estás a dizer. Sim. Este aqui acho que foi, se calhar, ficar a marinar ali nestas, não digo censuras, mas nessas complicações que o Hollywood às vezes tem, às vezes não é só o Hollywood, às vezes são as próprias distribuidoras que não se querem. Não querendo fazer uma piada, não querem tocar no tóxico, estás a ver? Yeah, Não, yeah. deixa passar. Mas já não é o low budget que nos habituou inicialmente. Aqui, só o cast é mais caro do que o filme original. Sim. Que isso fique claro, essa é uma curiosidade interessante. Yeah. Mas na generalidade eu acho que conseguiu na mesma, em partes, transmitir o mesmo aspecto, não digo visual, mas de história, de conceito que o original tinha. Sim. Sim, pá, pronto, não é tanto também um remake, é mais uma reimaginação. Sim. A história aqui muda um bocado, mas falamos do elenco de luxo. Temos então Peter Dinklage, Exatamente. temos Kevin Bacon, que é o orçamento do original. Sim, na boa. Temos Jacob Tremblay, que ele também fez os filmes com
Mike Flanagan. Exatamente. E a surpresa, que não é surpresa, Elijah Wood, Yeah. a fazer de Fritz. Pá, estes são só alguns, depois temos sim, outros, pá, se calhar, ou seja, se calhar não estão muito dentro do nosso radar, mas fizeram um papelaço. Certo. Aqui tiveste bastantes bons papéis, por acaso. Sim. Sem dúvida, sim. Até mesmo, dado que é um filme que é bem meio, como os americanos dizem, de left field, estás a ver? Tipo, Yeah. porque eu próprio não estava à espera de um remake. Acho que ninguém estava no geral. Depois, mesmo quem estava à espera, esqueceu-se nos 2 anos em que ele ficou desaparecido, porque então a gente vai aos festivais. Yeah. E depois tira este elenco. Porque o Elijah Wood, para quem está no meio do terror, ou pesquisa, ou conhece, ou vê, sabe que ele tem muito interesse nesta área. Produziu imensos filmes relacionados. Esteve e participa em vários filmes, para além de ser só parte da crew, também aparece como ator, em menos do que os que produz, mas pronto. Mas Kevin Bacon e Peter Dinklage, para mim foi uma surpresa, confesso. Sim. O Kevin Bacon mais. Talvez, sim, pelo medido, sim, provavelmente. Acho que o Peter Dinklage talvez se encontre melhor neste tipo de filmes, mas definitivamente o Kevin Bacon é uma surpresa. Sim. Pronto, então o conceito é muito o Ethan Goose, que é o Peter Dinklage, que trabalha na mesma como contínuo numa fábrica química. Exato. Nesse caso, em vez de ser um ginásio, é uma fábrica química. Sim. E então temos o Kevin Bacon, que é o CEO, que anda a fazer umas trafolhices ali à água, não é? Sim, Uma cena assim. É os resíduos que ele Sim. tem que expelir da fábrica. E depois o Peter Dinklage é diagnosticado com cancro. Ele também não sabe muito bem como é que há de dizer ao filho. Ele não é filho. Ele é filho da ele é mulher. enteado. Enteado, é Sim, isso. Eu nunca sei. É Sim, stepson. Stepson, é. E pronto, depois ele vai tentar chamar a atenção ou conseguir qualquer coisa com o Kevin Bacon, o CEO da Até vai empresa. a um jantar de gala que eles têm para Sim. tentar vencê-lo a tratar do cancro dele, ou pelo menos a tentar, não? Porque cancro já sabemos como é que é. Assim, porque depois ele diz, pá, porque o seguro de saúde que eles dão aos trabalhadores não cobre. Típico. É uma crítica social, na mesma como a Yeah. original, mas vai buscar os termos mais atuais. Sim. Porque eu lembro-me, já não lembro da cláusula ao certo, mas eles quiseram mesmo mostrar o quão estes contratos são absurdos às vezes. Yeah. Porque cobre até um certo ponto, depois não cobre outros. O caso dele é que o serviço dele era demasiado bom para cobrir o que ele precisava. Sim. Que é absurdo. América. Mas continua assim. Pronto, e depois então ele cai então no bidão de ácido, só que aqui ele não cria, não faz a casa Certo, no meio dos bosques, vai mesmo ter com o filho e chamar a atenção. Claro que tem problemas de cair da janela, mas depois até é aceito, o filho aceita. E conhecemos também o Fritz, Yeah. que está atrás do Peter Dinklage. Aqui um bocado muito Tartarugas Ninja. Sim. Percebes de o Shredder ter alguém a ir atrás deles. E depois cria-se aqui tipo uma panóplia de coisas. Que é o Peter Dinklage quer mandar o Kevin Bacon abaixo. Exato. E ao mesmo tempo tens o Elijah Wood e a banda dele, que é muito do Space Jam, né? Como se chama? Os Monstars, exatamente. Ele é muito engraçado porque eles pegam ali na cena dos Monstars. É uma banda que aquilo é skater punk, no metal, pop, nem sei bem, yeah. é esquisito. Aquilo é um misto de tanta coisa dos anos 90 e início dos anos 2000 que eu nem consigo dizer uma banda em particular. Queiram num bidão de música de género. E o Peter Dinklage é que é Exatamente. criticado. O Peter Dinklage aqui joga com 3 coisas diferentes, porque por um lado eu quero deitar abaixo o Kevin Bacon, primeiro pela injustiça que lhe foi feita a ele, o facto de ele o ignorar e depois ele é que foi diagnosticado, mas aqueles resíduos estão a fazer mal à cidade inteira. Sim. Por outro lado, também tem aquele struggle com a imagem de herói, porque ele quer ser um herói, quer ajudar as pessoas, mas também tem que ter o seu egoísmo para tratar da sua própria vingança, não é? E depois eu tenho o miúdo,
está numa idade complexa, que é aquela pré-adolescência, adolescência. Yeah. Ou seja, ele tem que ser pai, tem que ser herói e vigilante. Estás a ver? Ou seja, é mesmo muito chato para ele. E então ele tem que jogar com isto tudo. O filho começa-lhe a perder um bocadinho, não digo o respeito, mas a admiração, que ele nunca teve bem essa admiração, porque era uma relação padrasto enteado, nunca é bem a mesma coisa de pai e filho, e mesmo assim, às vezes pai e filho já é complicado. E depois, como ele tem aqueles poderes, nem sempre está preocupado em ser o herói, mas sim em resolver a vingança que tem. E o filho depois quer que ele seja herói, mas depois também quer, percebes? É muito. Tens ali uma trindade de problemas que ele encontra ali, é o que cria este filme mais ímpeto do que o original. O original é uma história muito mais straightforward, muito mais pequenina também, e tudo bem, isso é normal. Mas depois esta já vai buscar muita coisa. Sim. E pronto, e o Fritz, se não me falha a memória, também é, se não é irmão, é meu irmão do Kevin Bacon, personagem Do Kevin do Kevin Bacon, Bacon. sim. Portanto, depois também tens aqui outras relações que não têm tanto peso na história, mas depois meio que jogam para o final. Sim, e também faz-te pensar, tipo, Sim. porque é que ele é. Porque o Elijah Wood, o Fritz, está meio deformado também. Então, o que é que aconteceu para estar aqui? É, Precisamos de uma prequela. já sabes. Sim, opá, eu gostei desta nova reimaginação e a forma como ele é aceito, porque ele acho que foi mais aceite neste do que no original, pela Foi. sociedade. Sim, porque tu aqui já jogaste com uma coisa diferente, que é A população estava, ele já tem problemas com o filho, vamos aceitá-lo. Tu aqui tens a sensibilização moderna de Hollywood, estás a ver? Em que tu crias aquele momento, principalmente no fim do filme, acho que nem vale a pena estar a dar muitos spoilers porque o filme ainda é relativamente recente. Tu tens aquela cena, a musiquinha de fundo, o sacrifício, que depois não é sacrifício, depois a redenção. Eles em 84 não tiveram tempo nem dinheiro para isso, percebes? Foi mais de género. É por isso que eu também dou muito valor ao filme de 84, porque tu chegas ao fim deste filme e não tens o sentimento que tiveste no final do original. Sim. Não tens. E tens Não muito apeteceu mais... bater palmas. É isso. E tens muito mais meios para o fazer. Só que não... Acho que aqui o grande problema foi que fundamentalmente a personagem de Toxic Avenger, não é? O Peter Dinklage neste caso e o nosso Toxic Avenger do original são fundamentalmente diferentes. Porque o que eles querem e de onde eles vêm é diferente. Porque estamos a falar de um miúdo que era contínuo nos tempos livres, provavelmente num ginásio, que era um desassociado da sociedade, sofria de bullying e tudo isso mais. Do outro tens um trabalhador de uma fábrica de químicos que tem que cuidar de um enteado. Só aqui temos duas personalidades completamente diferentes. Portanto, a pena com que tu sentes no fim e aquela força que tu queres dar ao Toxic Avenger em 84 não vai ser a mesma da do Peter Dinklage. Claro que existe. Mas depois acho que o fim, e não querendo criticar o remake, porque acho que não merece crítica por causa disso, simplesmente foi por outro caminho. Crítica negativa. Certo, exatamente. Não é um fim tão poderoso ou tão bem maleado como o do original. E acho que é por isso que tu não chegas ao fim com aquele morro no filme. Sim. Pá, e depois aqui também temos que falar dos efeitos práticos ou CGI. Efeitos práticos com ajuda Sim. CGI. Com doping. Em que é realmente que eu agora acho que é num banco em vez de ser num Que eu restaurante. acho que ele vai ao banco, eu já não me lembro se era sobre a casa ou sobre o seguro que ele tinha que. Pá, já não me lembro. Mas era um banco. Sim, e pronto, então e ele faz o banco é invadido por ladrões e ele faz o mesmo que no original, só que muito mais grotesco. Sim. Saca a cara de um Já. e depois arranca os intestinos pelo. Essa cena é Por trás. incrível. Essa cena é incrível. Eu quero falar dessa cena em particular. Sim. Tu já sabes quando acabou. Porque isto é prova de como o cinema realmente mudou. E este remake é de facto um filme maior do que o original. Porquê? Essa cena em particular, que é uma luta grotesca em que temos tudo que toda a gente gosta. Há efeitos práticos juntamente com CGI, é uma boa mistura, mas chega muito bem feito. E há um momento em que, tal como tu disseste, ele arranca os intestinos pelo ânus do criminoso. Porquê é que isto é incrível? Porque nos créditos finais nós descobrimos que existe uma secção da equipa deste filme que se chama The Butt Team ou The Anus Team, já não me lembro. Mas é uma equipa que fez aquela cena. Yeah. Claro, certamente aquelas pessoas trabalharam outras coisas. Estou a dizer,
uma equipa inteira Eles para dividiram fazer. as Exatamente. cenas E há todas. uma equipa inteira para trabalhar para aquele momento, que é o momento em que o Peter Dinklage, ou o duplo dele, arranca o intestino de um criminoso pelo ânus do próprio. Portanto, acho isso fenomenal. Sim. Epá, e essa cena foi incrível. E depois de ver nos créditos que havia uma secção Yeah. para. Ok. Porque é daquelas cenas, e principalmente tu que também tens uma afinidade ainda maior por gore, que já ficaste género, sabes aquele, Sim. nice, e depois no fim é género, há uma equipa para mim, incrível. Eu acho que era o tipo de equipa que tu davas bem no cinema. Eu acho que sim. Precisando de alguma coisa. Se eu Tu fosse estagiário. tu ali a fazer. Não, eu acho mesmo que o remake foi muito bem conseguido por isso mesmo. Ou seja, nós até falámos disso no episódio anterior em que falámos dos filmes de 2026. Estávamos com aquela questão de ter demasiado CGI ou modernizar demasiado um filme. Pode ser um calcanhar daqueles. E pode. Muitas vezes até é, até. Mas neste aqui eu acho que eles conseguiram fazer muito bem a cena de... Temos mais possibilidades. Yeah. Temos 100 vezes mais, se não for mais, orçamento. E mesmo assim conseguimos entregar o grotesco e cru e meio aspecto low budget que o original tinha, porque era de facto. Sim. E então acho que isso é a maior vantagem deste filme. Acho eu. O resto é bom, eu gosto mais da história do primeiro, mas a do segundo não é má. Até porque, como tu disseste, não é um remake no próprio sentido da palavra, é mais um reimagine da coisa. Por isso acho que foi um reimagine muito bem conseguido. Sim, pá, e nós depois vimos na ordem contrária até, Certo, vimos vimos o o remake primeiro. Pá, eu gostei muito do primeiro, ou seja, do remake, quando o vi, mas eles depois passam o original, não, este... Sim. Porque eu não tenho Porque comentado saca, contigo isso. é isso, e depois foi como o Weapons, saca mais emoção de mim, estás a ver? E aí é outro impacto. E eu uso isso como um fator depois Sim, na sim. minha preferência. Eu lembro que nós estávamos a falar antes da sessão, e estávamos a dizer que é uma escolha curiosa a de pôr o remake antes Sim. do original. E então nós ficamos vendo. É que eu sinto que das duas uma, se o filme for muito grande, o remake, podes já ficar cansado, já não vais ver da mesma forma o original, ou seja, não sei, talvez da minha E cabeça. o primeiro é grande e tem 2 horas. Exatamente, é muito maior que o primeiro, por exemplo. E portanto eu estava naquela, se calhar, na minha lógica, passa-se o original, para as pessoas verem de onde é que vem isto tudo e depois vemos o remake. O Motorstorm fez ao contrário e correu muito bem. Eu acho que até foi genial, não estava a Sim. porque de facto tu viste o primeiro, que é um filme muito bem entregue. E se pensares bem, é uma win-win situation, porque o original já é de culto. Ou seja, É isso. quem ficar para ver já vai gostar. Yeah. Este aqui é que pode correr mal. Se correr mal, enaltece o outro. Se correr bem, o outro ganha valor porque corre bem porque esta história existe. É isso. É muita Sim. intenção. Portanto, nota para todos os festivais de filmes no geral. Se tiverem sessões com remakes e originais, ponham o primeiro remake. Yeah. Nota Motor X. Monster. You're not a monster. Show him your good heart. Hey, buddy, I'm your dad. He's an ugly son of a bitch, though. Chegando ao fim, podemos concluir que o original é, no fundo, anarquia pura cinematográfica. Temos aqui um grito punk em formato celuloide. No entanto, o remake já temos uma coisa mais polida, mais consciente, mas sempre focado em manter o ADN satírico que a própria Troma Entertainment criou com o original. Sim. Pá, o Melvin de 84 era um loser, vingativo. Enquanto o Winston de 2025 era o trabalhador que sofre com um sistema desumano, não é? Pá, ambos lutam contra o mal, mas só um deles é que esfrega depois. Exatamente. Entre ácido e nostalgia, Toxic Avenger prova que o lixo de uns pode ser o tesouro de outros. Se gostaram deste mergulho tóxico, deixem nos comentários se preferem o caos viscoso dos anos 80 ou a mutação moderna de 2025. E claro, não se esqueçam, estamos também no Instagram e TikTok. Deixem o like aqui no YouTube, subscrevam, ativem os sininhos e estamos também no Spotify e Apple Podcasts.